Fala galera da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e nós vamos com mais uma atualização da carteira de ações do Jornada. Lembrando que essa carteira não representa os meus investimentos pessoais e nem é uma carteira recomendada. É somente uma carteira simulada para mostrar que qualquer investidor pode começar com uma quantia mais baixa e fazendo aportes mensalmente, a gente consegue ir acompanhando a evolução do investidor. Então, aqui, as ações que eu comento aqui nessa carteira são ações que eu considero boas para mim mesmo, né, para os meus próprios investimentos, tenho elas em carteira, mas aqui não é uma representação da minha carteira em si, e sim uma simulação de um investidor fazendo aportes periodicamente, como é o dessa carteira. A gente começou com R$ 10.000 na carteira e foi fazendo aportes de R$ 1.000, e até agora a gente aportou aqui R$ 17.000 e uns trocados, digamos assim, porque aqui inclui parte que foi recebida em dividendos também, tá? Então, eu acabo colocando aqui junto com os aportes, tá? Então, no caso, a gente aportou os 10.000 iniciais e depois mais 7 meses com aportes de R$ 1.000, e por enquanto a nossa carteira aqui já se valorizou R$ 4.500, o que representa 25,93% de valorização em relação ao valor aportado inicialmente, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou comentar sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019 de 5 empresas aqui da nossa carteira, né? As 5 empresas que divulgaram primeiro, tá? E daí no vídeo do próximo mês eu divulgo o das empresas que estiverem faltando, porque inclusive algumas delas ainda não divulgaram os seus resultados. Beleza? E aí só para ver aqui, né? O Ibovespa hoje fechou com uma queda aí de 1,49%, o que dá uma boa oportunidade aí de comprar mais ações aí para quem está aí na Bolsa de Valores. Então, vamos aqui partindo já para os nossos resultados aqui, né, do terceiro trimestre, né. Eu já começo com a Camil, que na verdade aqui ela divulga o segundo trimestre, né, de 2019, porque a Camil ela tem um anual diferente do restante das outras empresas, né? O ano fiscal ali da Camil começa em março, né? E finaliza em março novamente, então o período aí que ela considera, né, segundo trimestre de 2019, são os meses de junho, julho e agosto, tá? Então ela tem março, abril e maio como primeiro trimestre, e junho, julho e agosto como segundo trimestre. Então, no final de agosto aí ela teve essa divulgação aqui. E aí o que a gente pode ver aqui de interessante, né? Esse trimestre ele foi marcado pelo crescimento de volume de vendas de grãos, né? Aumentou em 3% em relação ao segundo trimestre do ano de 2018, tá? A receita bruta foi de 1,4 bilhão, com aumento de 6%, e a líquida 1,2 bilhão, aumento de 6,8%. Tá? O lucro bruto foi de 283,7 milhões, o que representou uma queda, né, de 10% em relação ao ano anterior. Daqui a pouco a gente vai ver os motivos, né, por que aconteceu isso. O EBITDA teve uma queda aí de 34% e o lucro líquido uma queda de quase 50%. Tá? O CAPEX aumentou em 7% e a dívida líquida pelo EBITDA encerrou o período em 2,9 vezes, tá? O que pode ser considerado um nível saudável aí de endividamento, pode ser até umas 3 vezes assim, passando de 3 vezes fica um pouco já preocupante, tá? O ideal é que a empresa se endivide até no máximo umas 2 vezes, mas até 3 ainda é razoável, e especialmente nesse cenário atual nosso, que é de juros bem baixos, né? Então, a empresa pegar uma dívida hoje não é algo tão ruim assim, porque os juros que ela paga são bem baixos, né? Então, até vale a pena, de repente, se endividar nesse cenário atual para poder aumentar o seu crescimento.
Eu não vou seguir por essa tabela aqui, eu vou seguir pela outra tabela que está mais completa, né, com os outros dados. Aqui, se você quiser dar uma lida, né, em cada tipo de produto que a Camil comercializa, né, e como que foi, né, o crescimento ou queda, né, de vendas aqui de cada produto durante o trimestre, dá uma olhada. E é legal também ressaltar que a Camil tem exposição aqui no Uruguai, no Chile e no Peru, né, onde ela é líder de mercado nesses países também, tá? Aí eu quero achar a tabela que mostra o... Deixa eu ver se... Aqui tá dando uma travada agora aqui na... Tentando achar aqui a tabela que mostra tudo consolidado, né? Para a gente entender por que que teve essa queda aí no lucro, né? E por que que teve a queda em EBITDA, né? Lucro líquido. Deixa eu ver se é aqui. Nossa, tá bem ruim para mexer aqui. Tá dando uma travada nesse arquivo. Aí, aqui é o desempenho financeiro consolidado. Então, aqui vai dar para a gente ver legal, né? Então, a receita bruta aqui, ela registrou 1,4 bilhão no primeiro trimestre, desculpa, estou olhando errado. No segundo trimestre de 2019, 1,4 bilhão aqui, tá? Que foi um aumento em relação ao segundo de 2018, né? Um aumento de 6%. Até aí, beleza. A receita líquida aumentou 6,8%, beleza. E aí, aqui a gente já vê que o lucro bruto caiu 10%, né? Ele teve um lucro bruto de 283 milhões, ela teve um lucro bruto de 283 milhões em relação a 316 milhões. Por que isso aconteceu, né? Só da receita líquida para o lucro bruto. Porque teve esse aumento do custo das vendas e serviços, ou seja, o custo da operação mesmo da Camil. Então, assim, esse custo aumentou em 13%, né, que foi de 939 milhões contra 829 que tinha sido no ano anterior. Então, esse aumento dos custos aqui é que causou essa queda de lucro aqui, tá? E aí, se a gente for mais adiante, né, o lucro operacional caiu ainda mais forte, que foi menos 50% aqui, né, de queda no lucro operacional. E isso é devido principalmente a essa questão aqui, tá? Que teve outras receitas operacionais que estavam presentes ali em 2018 que nesse ano não teve, tá? Então, isso deu uma diferença aí de 18 milhões aí na operação, o que foi bastante representativo aqui para o resultado da Camil, tá? E aí, nesse outro pedaço aqui também, o que a gente teve de relevante? O resultado financeiro, né? Que ele aumentou, né? Em 2019, e acabou impactando mais a operação aqui, porque as despesas financeiras, né, elas foram superiores às receitas financeiras da empresa, tá? E isso em 2018 também tinha acontecido, só que numa proporção menor, né? Então as despesas aqui foram de 49 milhões contra 64 do ano anterior, e as receitas financeiras deste trimestre foram de 31 milhões contra 58 do anterior. Então, a diferença disso, né, nesse trimestre, acabou impactando negativamente em 18 milhões, enquanto que no outro tinha sido de 6 milhões, né, o impacto. Então, isso reduziu bastante o lucro líquido que a gente vê aqui nessa outra linha, que chegou a bater 40 milhões, né, enquanto no trimestre de 2018, né, tinha sido de 79 milhões. Então, por isso que teve essa queda drástica aqui no lucro líquido total aí da empresa. Então, tá aqui o motivo, né, da Camil ter tido essa queda, mas a expectativa é de que ela melhore aí ao longo dos próximos trimestres, tá? A parte de receita financeira é um pouco mais complicado, porque a Selic realmente baixou bastante, então você acaba tendo
ali uma receita financeira bem menor, mas isso faz parte também. Então, passando para a próxima empresa aqui, a WEG, né? A WEG, sem grandes surpresas, né? A receita operacional líquida foi 3,5% superior ao do terceiro trimestre de 2018, tá? O EBITDA foi 18,4% superior ao terceiro trimestre de 2018. A margem foi de 17,3%, subindo 2,2%, né? 2,2 pontos percentuais, né? Em relação ao terceiro TRI de 2018. E o retorno sobre capital investido atingiu 19,2%, tá? Que foi um crescimento de 2 pontos percentuais também em relação a 2018. Então, a gente teve melhoras significativas aqui na rentabilidade da WEG como um todo, né? E se a gente olhar aqui na tabela, vamos ver a relação aqui, o lucro líquido. Se a gente pegar aqui o terceiro TRI de 2019 de 418 milhões, enquanto que o terceiro aqui foi de 381 milhões, ou seja, um aumento de 9,7% aí da WEG, tá? E a margem aqui subindo aí para 12,5%, a margem líquida da operação da WEG. Então, assim, a WEG a gente nem precisa olhar assim o que impactou aqui especificamente, porque ela está sempre assim, como ela atua nesses diferentes segmentos aqui, no de equipamentos eletroeletrônicos industriais, no de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, motores para uso doméstico e tintas e vernizes. Só para salientar aqui, a WEG ela não é produtora de energia elétrica, tá? Ela não gera energia e tal. Ela produz as máquinas e os equipamentos para essas empresas, né, de energia. Então, ela fabrica as peças, fabrica as máquinas, motores, né, para usinas e tal. Então, a WEG ela não produz energia, ela produz as máquinas e equipamentos utilizados nesses segmentos, tá? E aí cada um vai equilibrando, né? Cada segmento é mais interessante em determinados momentos de mercado, e a WEG também tem aquela diversificação, né? Entre Brasil e outros países, né? Vamos ver se eu acho aqui de forma mais rápida. Aqui é endividamento. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se ela se tem realmente aqui no release, né? O quanto que ela recebe de interno e externo. Aqui não tem aquele esqueminha resumido. Mostra aqui, ó, dividido pelas áreas, né? Não está de forma consolidada, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Então, o mercado interno aqui, para equipamentos eletroeletrônicos, representou aí 15,82%, né? E o mercado externo 38,78%. Daí em geração e transmissão 15 interno e 15 externo, aqui está bem dividido certinho, né? Praticamente no setor de energia aqui no Brasil e no exterior 15% para cada. Aqui também está bem equilibrado, né? 5,6 contra 4,35 para motores de uso doméstico. E aqui tem mais mercado interno na questão de tintas e vernizes, mas não é uma parte tão significante aí da receita da WEG, tá? O que é mais impactante aqui, então, realmente é essa parte aqui de mercado externo com relação a equipamentos eletroeletrônicos industriais, que representa 38% aí da receita da WEG. Então, a WEG ela tem a maior parte da receita dela realmente relacionada ao mercado externo, tá? E aí, a WEG, assim, sem comentários, foram resultados muito bons, né? E ela continua divulgando notícia atrás de notícia boa, assim, né? Que está realizando determinados projetos e está sempre inovando, né? Então, isso pode até explicar também essa puxada forte que ela teve nesse último mês, né? Que ela se valorizou bastante aí.
se eu não me engano, da casa dos R$ 22, R$ 23, já veio aí para os R$ 28, chegou a bater 29. Então, teve uma bela valorização a VEG nesse último mês aí. Fleury, resultado aí do terceiro TRI de 2019, dos destaques, a receita bruta aumentou aqui 10,8%, as glosas representaram 1,4%, mantendo estabilidade em relação ao mesmo período do ano anterior. Tá? As glosas, o que são elas? É quando os planos de saúde não repassam os valores aí para a empresa. Então, alguém pagou um exame lá na Fleury e tal, com plano de saúde, e o plano não repassou o valor para a Fleury. Tá? Então, é um valor bem baixo aqui, 1,4%, só que não foi repassado, então está bem tranquilo isso aqui. EBITDA, aumento de 8,2%, uma margem de 26%. Lucro líquido, aumento de 4,9%. Geração de caixa operacional, aumento de 22,6%. Retorno sobre capital, alcançou 38%. É muito alto isso daqui, tá? 38% é espetacular para qualquer empresa. E o NPS, que é aquela nota de empresas, né? Uma nota muito boa, de 77,7%, tá? E aqui, mais detalhado, né, sobre o que aconteceu aí na empresa, vamos dar uma olhada aqui na receita líquida, teve um aumento aqui de 10,6%, lucro líquido 4,9%, EBITDA 8,2%. Então, aí no meio do caminho pode ter tido algum pequeno aumento de despesa, né, para ir comendo aqui essa parte do lucro. E aqui começa, né, comentários da administração e tal, e vai citando aí o que aconteceu com a empresa aí durante esse período. É bem legal dar uma lida, né, para a gente estar se inteirando aí sobre o assunto da empresa. Como o vídeo aqui, eu preciso passar pelas 5 empresas que eu listei aqui da nossa carteira, não dá para ficar comentando em detalhes sobre cada coisa, né, das empresas. Mas se você tiver curiosidade, é bem legal ler esses releases completos, porque não são muito grandes, né? Alguns têm 10, 20 páginas, então dá para ler tranquilamente e entender um pouquinho melhor sobre a empresa, tá? Então a Fleury, assim, resultado muito bom, tá? Aqui ela mostra, né, as unidades que ela tem aí nos laboratórios, né? E é bem legal dar uma olhada aí para conhecer, né, melhor sobre as empresas que a gente investe. Seguindo aqui, a gente chega na Log Commercial Properties, que é empresa especializada em construção de galpões logísticos, tá? Então, a companhia ela está pronta para desenvolver e entregar mais de 1 milhão de área bruta locável nos próximos 5 anos, tá? É uma capacidade de crescimento e demanda forte. Então, o mercado como um todo está se reaquecendo aqui no Brasil, né? E até com a chegada, assim, e o aumento, né, de e-commerces, né? Principalmente aí com a chegada da Amazon, pode crescer muito esse mercado aí de galpões, centros de distribuição, né? Para aumentar o estoque, né, das lojas para ajudar aí na logística, né, das empresas. Então, essa é uma empresa aqui que eu acredito bastante que tem tudo para crescer muito ainda nesse próximo ciclo aí, tá? Ela fez uma oferta de ações, né, com 638 milhões de reais de captação. Teve a reciclagem de capital por venda de ativos para fundo imobiliário por 202 milhões de reais. Então, tem um fundo imobiliário fazendo IPO agora, né, no qual a Log está vendendo 3 galpões, né, do portfólio dela e por preços bastante atrativos. A gente vai dar uma olhada aqui daqui a pouco nessa parte, tá? Ela tem uma estrutura de capital robusta para crescimento, com spreads em níveis históricos, né? Ou seja, ela está conseguindo construir com um custo interessante e conseguindo vender, né, a preços bem altos, porque hoje, com a taxa de juros em queda, né,
o mercado está aceitando cap rates bem baixos, né? Então, a gente vê até no mercado de fundos imobiliários, os fundos estão comprando com cap rates de 6%, 8%, a média é essa, né? De 6% a 8%, o que para uma empresa de construção, né, é muito interessante vender por esses preços, porque ela consegue, em relação ao custo que ela teve, né, ela consegue muitas vezes montar a cap rates de mais de 10, 15%, né, então o quanto ela tem nesse spread aí é bastante significativo, tá? E também aumento significativo dos resultados financeiros. Tá? E aqui mostra o lucro líquido ajustado, né, aumento de 15,4%, EBITDA aumento de 20,6%, FFO 16,3% e receita operacional líquida de locações 20,5%. Então aumento aí em todas as áreas aí da operação da Log, né? Aí, ela tem algumas notícias aqui, né, alguns projetos que ela está investindo e tal, e aqui a gente chega na parte sobre o fundo imobiliário, né, é esse FI Log CP que está sendo lançado, tá, já fechou uma promessa, né, de venda para 3 ativos, né, Log Goiânia, 30% do ativo, Log Contagem, 30%, Log Viana também 35%. O valor médio de venda por metro quadrado desses ativos foi de R$ 3.240 por metro quadrado, né? O que representou um ganho de 15% em relação ao valor registrado dos ativos no balanço, tá? E então assim, ainda não foi concretizada essa venda, tá? Mas o fundo imobiliário captando esse dinheiro já deve investir rapidamente nisso aqui, e aí a Log já registra um bom lucro aqui em relação a isso. Tá, daí é justamente isso que ela comenta aqui. Então, assim, eu vejo como muito interessante, até se a Log começar a fazer outras vendas para fundos imobiliários, porque justamente no mercado de fundos imobiliários está sendo aceito cap rates bem baixos, né? E a Log pode se beneficiar bastante disso. E você viu que ela não vendeu a totalidade, né, dos ativos, então ela ficou ainda com uma parte ali para receber aluguéis também. Então, a Log trabalha nesses dois sentidos, né, de construir para vender e construir para alocar também, né? Então, é bastante interessante esse projeto aqui da Log e entrou na nossa carteira ali como uma espécie de aposta, né? Ela estava muito descontada em relação ao valor patrimonial dela e está demonstrando, né, bons resultados aqui. Então, ela já se valorizou bastante, inclusive na nossa carteira, e, e acabou assim sendo uma boa escolha aqui para a carteira, que realmente ela está mostrando um desempenho bem interessante, tá? E aí, por fim, aqui, a última ação que eu ia mostrar hoje é o Itaú Unibanco, tá? Então, os destaques aqui dele foram lucro líquido recorrente de 7,2 bilhões, o que foi um aumento de 1,7% em relação ao segundo trimestre de 2019, tá? Mas em relação ao terceiro tri de 2018, dá aqui ó, de 6,5% para 7,2%, dá mais de 10%, né? Conforme a gente vai ver mais adiante. O ROI recorrente, né? Consolidou aqui em 23,5%, tá? Carteira de crédito também teve um aumento aqui de 636 para 689 bilhões. E aí, deixa eu ver aqui se eu acho a tabela, né? Mais fácil ver pela tabela sempre. Aqui, nos resultados, né? Então a gente vê aqui que o produto bancário ele representou aqui 30,3 e foi um aumento aí de 8,5%, tá? O custo do crédito aumentou em 37,8%, despesas com sinistros 5,9% de aumento também,
E aí a gente chega aqui no lucro líquido recorrente de 10,9%, tá? Então, assim, o Itaú, mesmo sendo gigante, ele continua entregando resultados muito bons, né? Tem muita gente que está preocupada com a questão dos bancos digitais, né? Fintechs e tal. Só que o Itaú, ele está muito de olho nisso, né? Então, inclusive, ele tem áreas dentro da própria estrutura ali focadas em investir justamente nessas tecnologias, né? Inclusive, ele lançou ali o IT, né? Que também é nessa linha aí de produto digital, né? De conta digital. E, e aí também ele tem a participação ali na XP, né? Ele tem 50% do capital da XP, que ele realmente, assim, a XP fazendo o IPO, ela vai abrir capital ali na Bolsa Norte-Americana, na Nasdaq, e aí o Itaú já vai reconhecer um lucro muito bom também nessa participação aí que tem na XP, porque ele comprou por um valor ali baixo, né, e já vai ser feita a IPO num valor bem interessante. Então, o Itaú, quando ele reconhece que tem uma concorrência que pode realmente ameaçar, ele pode simplesmente ir lá e comprar. Então, se as empresas começarem a incomodar demais, o Banco Inter está incomodando, o Nubank está incomodando. O Itaú pode muito bem ir lá e comprar, ou ele pode desenvolver dentro da própria casa aí as mesmas coisas. Então, assim, eu acho que é um terrorismo que estão fazendo aí com relação a isso, né? Muitos estão comparando, né, com a parte das maquininhas, né, com o setor de maquininhas, que a Cielo sempre foi monopólio aí no mercado e de repente entrou um monte de concorrente, desabou ali o, o market share, né, da Cielo, mas no caso aí dos bancos, eu não vejo como isso poderia realmente acontecer de os grandes bancos serem desbancados, né, sem trocadilhos, mas eu acho bem difícil assim disso acontecer, porque os grandes bancos podem simplesmente ir lá e comprar participação nesses outros bancos que ameaçarem, tá? Então, sobre Itaú é isso. A gente segue aqui com a nossa carteira e o que eu queria mostrar também, né, os rendimentos que a gente recebeu durante esse mês, tá? Aqui foram os rendimentos de outubro, a gente recebeu 98 centavos de Itaú, que eu já vou marcar aqui na tabela, mais 0,98, é aquele pingadinho que cai todo mês aí na nossa conta. Aí R$ 10,53 de dividendo da Exetec, 10,53 para a Exetec. E também tivemos um pingado de Fleury, 17,02. 17,02. E com isso, né, a gente pode somar ao nosso caixa aqui o quanto a gente recebeu no total de rendimentos para esse mês, que foi de R$ 28,53, e a gente já soma também o nosso aporte de R$ 1.000, para a gente ver quanto que a gente pode utilizar para nossa compra mensal aqui, né? Então, olhando aqui a nossa carteira, o que eu vejo como interessante para comprar? A gente pode analisar que tem abaixo aí, né, da média, a Camil com 5,84%, Guararapes com 5,38% e a Log com 6,82%, tá? Então, assim, a empresa que está mais para trás, né, no nosso planejamento acaba sendo a Guararapes, tá? Então, o aporte desse mês vai ser na Guararapes, mesmo ela tendo subido já 19% em relação à nossa primeira compra, tá? Mas nesse preço aí de R$ 19,28, eu ainda enxergo que a Guararapes está, sim, bem barata, tá? Então, a gente vai fazer o aporte justamente nela, tá? Com esse valor aqui de
e 49,44, a gente consegue comprar 50 ações. A gente vai ter que testar aqui, né? Quanto que vai ficar pelo preço de 19,28, tá? 967,31, tá para comprar mais 3, 4, 6 ações, 56, 1083, 54, 1044 e 46. Isso aqui. Então, a gente consegue comprar mais 54 ações da Guararapes, tá? E isso vai elevar o nosso preço médio para R$ 17,64, tá? 17,64, 54. 17,64. E eu somo aqui, né, 64 com 54. Quanto que dá isso? Vamos fazer aqui. E aí, são 118 ações. Beleza? Então, com isso, a gente fez o aporte desse mês. E é bom anotar aqui, né? Subtrair 1.044 e 46. 1.044 e 46. E o nosso caixa fica em R$ 4,98. E com isso a gente fecha, né, a edição deste mês da nossa carteira de ações. E assim, está muito interessante o desempenho aqui da carteira e eu acredito que a Bolsa de Valores só tem a subir, né? Inclusive, não comentei no início do vídeo, né, sobre a questão do Lula solto, né, se vai afetar a Bolsa de Valores. O que você deve entender é que, assim, a política, ela sempre tem esses ruídos aqui no Brasil, né? Só que isso não muda necessariamente os fundamentos da bolsa, os fundamentos da economia e os fundamentos principalmente das empresas. A gente tem que olhar sempre para boas empresas, né, que ao longo do tempo elas tendem a desempenhar muito bem. Inclusive a gente tem muitos exemplos aqui na própria carteira, né, de empresas que mesmo com cenários muito turbulentos, né? A gente pegou períodos de várias crises, né? E continuaram entregando resultados muito bons, né? Banco do Brasil é um exemplo assim que a cotação caiu muito forte, tá? Só que os resultados dele continuaram sendo muito bons. Então, quando ele caiu ali para a faixa de 12, 13 reais, foi uma puta oportunidade de comprar Banco do Brasil com preços excelentes, né? E é uma empresa excelente que só mostrou a sua resiliência, continuou crescendo, né? A empresa em si e a cotação naturalmente tende a voltar. Então, quedas de cotações aqui nesse período de política conturbada, né, são somente oportunidades aí da gente comprar ainda mais boas ações. Beleza? Então fica esse recado final aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir e compartilhe aí com quem você acha que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Então até o próximo vídeo, um grande abraço.